Existe algo que a Bíblia se repete inúmeras vezes, mas quase ninguém percebe. Deus fala com o homem, mas não da forma que a maioria imagina. Ele não fala através de vozes no céu, nem através de sinais sobrenaturais espetaculares. Segundo Neville Goddard, Deus fala através dos seus sonhos. Sim. Aquilo que você sonha à noite. E até mesmo os devaneios silenciosos da sua imaginação durante o dia, pode ser a própria voz de Deus dentro de você. A Bíblia inteira está cheia dessa revelação. Jacó recebeu orientação em sonhos. Salomão recebeu sabedoria em um sonho. José interpretava sonhos. E Deus declarou: se houver entre vocês um profeta, eu falo com ele em sonhos. Mas Neville revela algo ainda mais profundo. Ele diz que o sonho do homem é a palavra de Deus em ação. Ou seja, aquilo que você imagina e sustenta dentro de si não é apenas um pensamento. É um ato criador. E se você compreender esse segredo, poderá começar a transformar a realidade a partir de sua própria imaginação. Nesta extraordinária palestra de 1959, Neville Goddard revela o verdadeiro valor dos sonhos e como eles podem mudar completamente o rumo de sua vida. Aqui usamos as palavras Deus, Cristo ou imaginação de forma intercambiável. Elas significam a mesma coisa. Se eu usar a palavra Deus porque me sinto impelido a usá-la, ou a palavra Cristo, é a mesma coisa. É o poder fundamental que criou e sustenta o universo e que também sustenta o nosso ambiente. Dizem-nos que há um segredo em toda a criação. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Poderíamos usar a palavra imaginação, mas o segredo aqui é verbo. O que é o verbo? Algo que foi criado. Você foi ensinado a acreditar em muitas coisas sobre a palavra. Leia a Bíblia e você descobrirá o que ela significa, pois ninguém familiarizado com as Escrituras deixaria de perceber que a palavra é o sonho do homem. Você foi ensinado que ela é um ser, nascido de forma milagrosa, sem as funções de um homem. Bem, de certa forma, é. Eu tenho um sonho e ele surge do nada, não depende de nenhuma ajuda externa. Se houver entre vocês algum profeta, eu, o Senhor, me revelarei a ele em sonhos. Portanto, a voz de Deus é o sonho do homem. Bem-aventurada ela, porque acreditou que se cumpriria o que lhe foi dito. Foi-lhe dito em um sonho. Do início ao fim da Bíblia, Deus sempre fala por meio de sonhos. Em Jó, ele fala de dois tipos. O primeiro é um sonho e o segundo é uma visão noturna. Ali ele abrirá os ouvidos dos homens e os assustará com advertências. Eu não preciso dormir aqui para sonhar. O pesadelo é a reorganização dos devaneios. Elas são reorganizadas dramaticamente e apresentadas a mim, e se meu propósito for falho, isso me aterroriza com um aviso. Há um relato no livro de Gênesis sobre Israel. Ele foi inicialmente chamado de Jacó e depois conquistou para si o novo nome de Israel, ou Israel. A partir de então, seus sonhos se tornaram fatos objetivos, portanto, os sonhos eram reais. Ele fez um acordo com seu tio Labão. Todos os animais malhados e listrados dos rebanhos seriam seus, e Labão concordou, pensando que Jacó seria pouco mais que um escravo enquanto ele se esforçava para conquistar a primeira filha e depois a segunda. Então, o Senhor apareceu em um sonho e disse a Jacó que todos os bodes e carneiros que saltavam sobre os rebanhos quando estes vinham beber água eram malhados ou listrados. E à medida que os rebanhos se reproduziam nos locais onde bebiam água, os filhotes se tornavam como no sonho, malhados ou listrados, e Jacó ficava cada vez mais rico, enquanto seu sogro não recebia nada em troca do seu árduo acordo. O que ele via no sonho diurno, ele via em ordem cronológica no sonho noturno. Durante o dia, vemos 1000 coisas, muitas vezes violentas, que são rearranjadas e dramatizadas nos sonhos da noite, para que nos aterrorizem com um aviso, pois nos é dito: a minha palavra não voltará para mim vazia, mas cumprirá aquilo para o qual foi enviada. E a palavra de Deus é o sonho do homem. Você poderia sonhar hoje?
Essa é a palavra de Deus. Ao longo de toda a Escritura, somos informados sobre a palavra de Deus, e pensamos que alguém realmente falará conosco. Isso pode acontecer quando o homem desperta completamente, mas geralmente acontece em um sonho. Salomão recebeu a promessa de grandes riquezas e longa vida, e então acordou e era um sonho. Deus sempre aparece falando com o homem em um sonho, então a voz de Deus é o sonho do homem. Não precisa ser um sonho noturno. Viva seus sonhos diurnos de tal forma que os sonhos noturnos sigam uma ordem cronológica, assim como Jacó viu em relação ao gado listrado e malhado. Embora todo o rebanho seja marrom, eu os verei malhados em minha mente. E o que foi trazido à luz, foi trazido à luz na imagem que ele tinha. Ele viu o que queria ver no sonho diurno e, então, no sonho noturno, isso se manifestou em ordem cronológica. Mas o homem se assusta com seus sonhos, que lhe são mostrados apenas para levá-lo a pensar de forma mais construtiva durante o dia. Pois Deus é a imaginação do homem. Eu poderia citar uma dúzia de pessoas nesta plateia esta noite que me escreveram sobre como controlar seus devaneios. Eis um homem cuja propriedade estava se deteriorando, seus inquilinos estavam atrasados com os pagamentos, o padrasto estava bebendo e as crianças estavam maltrapilhas e negligenciadas. Em vez de entrar com uma ação judicial, o proprietário fez um passeio imaginário por sua propriedade e a viu no estado bem cuidado em que desejava vê-la. As coisas começaram a acontecer. A mulher quebrou a perna e foi para o hospital, imediatamente o padrasto desapareceu. Quando a mulher se recuperou, viajou por um tempo com as crianças e voltou com um novo marido. O lugar agora está em melhores condições do que nunca, as crianças são bem cuidadas e a família está feliz e satisfeita. Então, bem-aventurada aquela que acreditou que se cumpriria o que lhe foi dito. Pois todos são Maria, o dono da propriedade era Maria. Você tem um sonho do que deseja ser e o vê claramente em sua plenitude. Agora, bem-aventurados aqueles que puderam acreditar no que foi dito por Deus, pois a voz de Deus é o sonho do homem. Então, posso acreditar que agora sou o que quero ser e ser fiel à voz de Deus? Então minha palavra não voltará para mim vazia. Se eu puder crer, acontecerá. Não tem nada a ver com sua origem, pois Deus fala com o homem e ele não se importa com quem você é, pois é através do seu próprio sonho que ele fala com você. Não tenha nada a ver com esse homem, pois fui perturbado em um sonho a respeito dele. Assim falou a esposa de Pilatos. Pilatos recebe este bilhete de sua esposa quando aquele que era a personificação da verdade estava diante dele. Pilatos é a personificação da razão, e a verdade não responde à voz da razão. Mas a razão não conseguia acreditar que Deus falasse com o homem através de um sonho, então não fez nada. Deus pode falar através do sonho noturno, mas isso geralmente assusta, pois não o compreende. Ele fala com o homem em sonho, em visão noturna. Ele faz isso para que possamos mudar nosso propósito e mudar nossas ações, pois se noite após noite meus pensamentos diários são rearranjados em meus sonhos noturnos a ponto de me aterrorizarem, então o que estou fazendo para que isso aconteça? Pois noite após noite ele dramatiza meu dia, mas não em ordem cronológica. Ele dramatiza o dia inteiro, e se não for agradável, isso me aterrorizará a ponto de me fazer abandonar meus atos e pensamentos, reorganizar a estrutura da minha mente e chegar ao ponto em que posso lutar com esse ser, meu eu interior, como Jacó fez, e obter um novo nome, para que meu devaneio possa então ser projetado à noite, exatamente como sonhei durante o dia. Jacó queria os animais malhados e listrados, e eles vieram exatamente como ele os viu. Toda a Bíblia, do começo ao fim, é a visão de Deus falando ao homem, e ele fala ao homem por meio dos sonhos. Visões são diferentes de sonhos e vêm pela graça, servindo apenas para testemunhar o progresso que você faz, para marcar os marcos do caminho. Às vezes, você ouve uma voz direta, mas isso é raro, porém, Deus está sempre falando com o homem por meio de seus devaneios. A voz de Deus é ouvida pelo homem em sonhos. No princípio, Deus colocou o homem, Adão, em um sono profundo, e não há registro de que ele tenha despertado, portanto, ele ainda está dormindo. Então, Deus falou com eles na viração do entardecer. Tudo isso é uma metáfora.
É o homem em sono profundo e Deus falando por meio dos sonhos. Números 12. Se houver entre vocês algum profeta, eu, o Senhor, me revelarei a ele em visão e lhe falarei em sonhos. Você não precisa dormir para sonhar. Tudo no mundo está falando comigo, e eu estou falando comigo mesmo, e minha própria imaginação maravilhosa é Deus falando comigo. No princípio era o sonho, e o sonho estava com a minha imaginação, e o sonho era a minha imaginação, e por meio dele foram feitas todas as coisas que foram feitas. Então, eu começo em um sonho, mas posso mudar meu sonho, e mudando meu sonho eu mudo a atividade da minha imaginação e mudo os fenômenos da minha vida. Se eu não o mudar, ele permanece o mesmo. Se você conhece alguém que gostaria disso ou daquilo, não mova um dedo fisicamente, mas sonhe com isso por essa pessoa. Como seria se fosse verdade? Imagine essa pessoa como se o sonho dela fosse realidade, então, não faça nada para que se concretize, pois um sonho verdadeiro tem sua própria maneira de se realizar. Essa é a sua palavra e ela não pode voltar para você vazia. Mas eu sou livre para mudar a palavra de Deus, mudar a frase e fazê-la significar algo diferente. Você pode pegar quaisquer 12 palavras e expressar devoção ou, reorganizando-as, expressar algo terrível. A palavra de Deus é o sonho do homem. Então, o que estamos sonhando? Se você apenas acreditasse e se tornasse aquela de quem foi dito. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque se cumprirá o que lhe foi dito. Pois é de você que isso está sendo dito. Pense no estado mais ideal que você gostaria de alcançar. E não o modifique. Pense no estado ideal para você. Ninguém quer a mesma coisa. Poucos desejariam fazer o que estou fazendo e, muito provavelmente, eu não me importaria em fazer o que você está fazendo. Mas sonhe nobremente. Você tem a palavra. Seu uso pode causar uma aparente convulsão, como aconteceu com este homem. Ele não fez nada além de dar um passeio imaginário por sua propriedade e ver as coisas como queria que fossem. Mas então, o que poderia ser chamado de convulsão, o acidente com a mulher? Ele perguntou se causou o acidente. Certamente. Sua palavra o causou. Foi preciso isso para libertar a mulher do monstro que vivia às suas custas. Não foi um pequeno preço a pagar para se libertar e desfrutar do que se seguiu? Mas tenha cuidado com a palavra que você está falando, pois a palavra de Deus é o sonho do homem. E, já que o sonho do homem é causado por sua própria imaginação, então quem é Deus? Nesta última semana, tive uma experiência celestial atrás da outra com meu pai, pois pensei muito nele. Ele faz parte do drama da noite e posso pegar qualquer uma dessas partes e encontrar seu significado para a minha instrução. Aqui está, na outra noite eu estava com meu pai. Eu sabia que ele havia partido e ele sabia disso, mas sabia que os meninos não podiam ver. Mas meu irmão Colin saiu na chuva e pegou alguns peixes voadores. Ora, ele emprega de 2 a 3 mil pessoas, qualquer uma das quais poderia ter feito isso por ele. Mas ele saiu, no sonho, e pegou esses peixes voadores pessoalmente e os trouxe para dentro. Ora, nas ilhas não há nada mais barato do que peixe voador. Se você quer golfinho, pede golfinho, etc., mas se você simplesmente pede peixe, sempre recebe peixe voador. E no sonho meu pai me disse: é maravilhoso. Ele não tem falso orgulho e pode usar as próprias mãos para fazer o que alguns pensam que só os servos devem fazer. Meu irmão era um dos 8 filhos que levaram meu pai para o túmulo. Meu sonho não me assustou, pois eu sabia que meu pai estava onde Colin não podia vê-lo, mas ele estava observando e orgulhoso de que seu filho se mostrasse desprovido de falsa arrogância e capaz de fazer o que qualquer funcionário teria prazer em fazer. Ao viver o presente plenamente, imerso na imaginação, como o homem que almejo ser, estou obedecendo à palavra de Deus. Posso usar a mesma palavra e distorcê-la, pois eu sou ele, já que a palavra de Deus é o sonho do homem, e este, brotando da imaginação, é Deus. Portanto, Deus, Cristo e imaginação são intercambiáveis, e tudo se refere à sua própria e maravilhosa imaginação humana. Mas se, durante o dia, eu modificar a palavra devido às evidências dos meus sentidos, então a palavra que enviei estará anulada, porém,
se eu permanecer fiel à minha imagem, ela deverá cumprir o propósito para o qual foi enviada. Todos podem ouvir a Deus, pois todos são Deus. Você não é algo insignificante, separado de Deus. As pessoas vão à igreja, ajoelham-se e tentam alcançar a atenção de Deus, esperando que Ele as perdoe por algo pelo qual se condenam. Isso também é a palavra de Deus, mas que confusão! Não há ninguém para interceder por você, pois somos todos um. Portanto, fique de pé e proclame a palavra por todos e por você mesmo. Então, ela se cumprirá por si mesma, pois a imaginação cria a realidade, e nada pode impedi-la. Há 30 anos, meu pai estava em uma praia em Barbados e viu ali o lugar perfeito para um hotel. Ele nunca abandonou esse sonho. Os anos se passaram, os proprietários faleceram e, quando o hotel foi colocado à venda, a única pessoa que poderia pagar o dobro do que meu pai podia oferecer havia viajado para o Brasil, e sua oferta por telegrama chegou 24 horas atrasada. O sonho do meu pai se tornou realidade, embora ele o tivesse idealizado 30 anos antes. Ele era Jacob e lutou com uma ideia até que ela se tornasse real. Primeiro, ele a tornou real em sua mente, e quando chegou a hora, a única pessoa que poderia ter oferecido mais foi chamada para outro compromisso. Meu pai não planejou isso, mas quando o homem no Brasil se lembrou da venda e enviou sua oferta, ela chegou 24 horas tarde demais. Todos aqui, vocês são Deus. Vocês não são meras criaturinhas se debatendo. Deus se fez vocês para que pudessem despertar e reconhecer que são Ele. Nada do que vocês fizeram causou a chamada queda. Não existe pecado original. Foi Deus, de fato, que, voluntária e amorosamente, se tornou sua própria criação, chamada a homem, para que pudesse despertá-la e torná-la Ele mesmo. Foi um ato proposital e deliberado para despertar sua criação, e quando ela desperta, deixa de ser criada, pois é Deus. Portanto, aquele que vem depois de mim é anterior a mim. Por quê? Porque veio primeiro. Aquilo que primeiro foi uma imagem e foi iluminado por Deus e é Deus, então não tem começo. Esse é o segredo. Algo que teve um começo é iluminado por algo que não tem começo e se torna isso, então também não tem começo. A forma é iluminada e se torna um centro de imaginação. Então vocês entenderão as palavras. Devolvei-me a glória que era minha antes que o mundo existisse. Portanto, o homem, no verdadeiro sentido, não pode começar depois de ser iluminado por Deus. Então, escolha o seu sonho mais maravilhoso e, não importa o que o dia pareça trazer, um sonho é a palavra de Deus e não pode falhar. Você acredita que é a mulher que deseja ser? Apegue-se a isso, controle esse sonho e não o deixe se desorganizar ao longo do dia, pois, se isso acontecer, Deus pegará essa desorganização do dia e a reorganizará no sonho da noite, o que pode te assustar, mas será apenas para te instruir. Esses sonhos são criados por você durante o dia, mas se você definir o padrão de vida que deseja e permanecer fiel a ele, ele não voltará vazio, mas cumprirá seu propósito. Assim, você encontrará ao longo dos 66 livros da Bíblia que ele sempre aparece ao homem em sonhos. Não se preocupe com os homens santos ou lugares santos. Onde quer que você esteja, ali é terra sagrada. Tire as sandálias, Moisés. Pois onde o homem está, ali está Deus, porque Deus é homem. Não espere que alguém venha com vestes sagradas, etc. O homem verdadeiro é o homem natural e age de forma natural, mas nele está sepultado o segundo homem, o Senhor do céu, e esse é Deus. Que o homem natural se gere à sua imagem dividida. Mas esse homem morreu, o homem natural. No entanto, dizem: vocês são deuses. É-nos dito que condenaram Jesus, não pelo que ele havia feito, mas porque blasfemou. Ele disse que era o Filho de Deus. Mas ele lhes disse: digo que a lei lhes diz isso. Salmo 82. Digo que vocês são deuses, filhos do Altíssimo. Mas morrerão como homens e cairão como qualquer outro príncipe. A Escritura não pode ser quebrada. Então, eu blasfemo quando digo que sou o Filho de Deus? Eu lhes digo que sou consagrado e enviado por meu Pai, e vocês me chamam de blasfemo?
Vocês são, na verdade, o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo. O segundo homem deve despertar no homem natural. Portanto, vocês morrerão como qualquer outro homem natural, mas, mesmo assim, o verdadeiro vocês é o Filho do Altíssimo. Quando ele disse que ia morrer e, ainda assim, que era o Filho de Deus, eles não sabiam que ele se referia ao segundo homem. A primeira vestimenta na qual estou tecido deve ser descartada à medida que eu desperto de dentro dela para descobrir quem eu sou. Primeiro, devo me tornar visível e mortal. Blake escreve: tudo o que nasce da mortalidade deve ser consumido com a terra, para ressurgir livre da geração. Então, o que tenho eu a ver contigo? Tu, mãe da minha parte mortal. Com crueldade moldaste meu coração. E com lágrimas falsas e enganosas. Te fechaste minhas narinas, olhos e ouvidos. Fechaste minha língua em barro insensível. E me traíste a vida mortal. A morte de Jesus me libertou. Então, o que tenho eu a ver contigo? Para Tirza. Esta vestimenta, o corpo, deve ser usada quando eu despertar. Mas, à medida que me torno mais e mais desperto, posso provar por meio de um sonho que sou ele. A história é: vai e traga-me Jacó. Aquele que me formou desde o ventre para trazer Jacó de volta a ele. Traga-me esse estado de espírito que pode predestinar. Ele quer um filho como ele. Mas quem pode trazer Jacó? E como posso encontrá-lo quando ele é tão pequeno? Sim, ele é pequeno, mas quem o trará? Pois ele te formou no ventre, mãe natureza, para trazer Jacó. Ele quer despertar em cada ser aquele que pode criar como ele cria, pois ele cria pela palavra, e a palavra de Deus é o sonho do homem.